Senhoras e senhores, esse vídeo que nós acabamos de assistir, né, contém cenas do livro Capitães de Areia, do escritor Jorge Amado, isso em 1937. E essas imagens, claro, que muitas vezes nos chocam, mas é uma provocação também de quantas vezes a sociedade, no passado e no presente, as vê e muitas vezes não nos causam tanta indignação. Então é a partir daí que hoje, nesse tema, eu agradeço muito essa oportunidade, irei discorrer sobre segurança pública, mas sobretudo segurança pública para as crianças e adolescentes. E nesse sentido é importante avaliar que muitas questões mudaram do nosso país ao longo das décadas, né? Muitos avanços, muitas conquistas, principalmente, é claro, nos últimos anos, né, no nosso país, sobretudo com a saída de mais de 22 milhões de famílias da miséria, são dados reais, a melhoria do trabalho e da renda para a maioria da população, como aqui inclusive já foi dito, a implantação de novos equipamentos públicos de atendimento à criança e adolescente, à família, a consolidação do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social no nosso país nos últimos anos, o acesso de milhares e milhares de jovens às universidades, né, com o programa ProUni, com as políticas de cotas de escola pública, as políticas políticas de cotas para negros, e também o número crescente de universidades e universidades tecnológicas em todo o nosso país. Então, nesse sentido, mais uma questão não mudou, apesar de todos esses avanços. A criança e adolescente, sobretudo as crianças e adolescentes pobres, e em grande parte afrodescendentes, continuam ainda a ser vistos como muitas vezes inimigos, perigos para a sociedade por muitos e muitos setores. Então aqui eu quero, na minha fala, dizer e mostrar que não é reduzindo a idade penal, não é colocando atrás das grades que iremos resolver esses problemas. É necessário, antes de tudo, reconhecer as fragilidades e aquilo que muitos de nós, em todos os setores, deixamos de fazer. Nessa perspectiva, temos que voltar para o alcance e a qualidade de políticas públicas que atendem esse público, inclusive aquelas que envolvem a recuperação e o tratamento e a ressocialização dessas crianças e adolescentes que cometeram algum ato infracional. Mas já considerando que a questão da segurança pública e dos direitos da criança e do adolescentes é uma responsabilidade de todos nós, temos que encarar de frente e temos desafios gigantes a superar, entre os quais eu destaco espaços urbanos cada vez mais concentrados e precários, a questão da realidade urbana, o estímulo ao consumo, é necessário consumir, e quem não tem acesso a esse consumo, sobretudo crianças e adolescentes, se sentem certamente excluídos dos seus espaços. O uso de álcool e outras drogas tão presente da criança, adolescente e na juventude. A família e os seus novos paradigmas, que muitas vezes não conseguem dar conta da situação que hoje todo acaba cometendo nossas crianças e adolescentes. A violência urbana e intrafamiliar. Nós temos índices altíssimos de violência doméstica. E o Brasil ocupa o 7º lugar nos índices em todo o mundo, com índices alarmantes e que não é diferente em nosso município. Em 20 anos, só para ter uma ideia, 92 mil mulheres foram mortas. Em 2011, 40 mil mulheres vítimas de violência física foram atendidas pelo SUS, sendo 13 mil por estupro. 71% desses cometidos por conhecidos, e a grande maioria dentro do próprio lar. E é claro, na presença, muitas vezes, da criança e do adolescente. Então, nesse sentido, é importante eu avaliar políticas públicas
relacionada à criança e adolescente, é importante contextualizar onde essas crianças estão presentes, qual é o histórico de vida dessas crianças e adolescentes. E que uma criança, ao cometer um ato infracional hoje, qual é o histórico de vida, qual é o meio social e quais são as políticas que lhe foram negadas ao longo da sua vida. Nesse sentido, nós temos aí alguns dados da realidade de Londrina, né? A Patrícia já antecedeu com alguns dados. Nós temos aí mais de 25% da população em Londrina tem 0 a 17 anos, cerca aí de quase 130 mil pessoas, né? Um quadro aí de aproximadamente 17 mil famílias hoje, elas recebem algum tipo de benefício de transferência de renda, tanto do governo federal como do governo municipal. 47% dos mais pobres de Londrina, já foi dito, tem de 0 a 17 anos, isso considerando 2.810 jovens, né, numa situação ainda de uma extrema pobreza. Embora nós tenhamos 20 milhões de famílias que já saíram do estado de miséria nos últimos 10 anos, mas ainda nós temos, dentro do Brasil sem miséria, 17 milhões para sair dessa condição. São grandes desafios. Temos aí uma média de 1.400 crianças que são acompanhadas pelo CREA2, que é um serviço municipalizado em Londrina, que atende crianças vítimas de violência, sendo, né, a grande maioria, a Sandra está aqui, em situação de abuso e de exploração sexual, na idade de 0 a 12 anos. Né, dados alarmantes. A questão, e outros, né, tanto por quanto tempo aí a gente, né, vai ficando resumindo. Mas uma questão que nós temos hoje, que vejo que serve como uma proposição e como um encaminhamento, inclusive, das audiências públicas e as pessoas que estão aqui representando o município. O orçamento criança do município. Desde 2013 nós temos o orçamento criança no município, que hoje está na casa de 354.406.000, ou seja, de todas as políticas do município, 354 milhões é destinado a algum programa e projeto para criança e adolescente. Eu vejo que o grande desafio é como articular essas ações, como ter um grande projeto, uma grande perspectiva, que ao final do ano de 2013, todas as políticas integradas almejariam ter alcançado. Eu vejo que isso é um grande desafio, né, e até uma proposição para nós, né, do poder público, enquanto Câmara, enquanto Prefeitura, né, de fato, debruçarmos em cima desses 353 milhões que está no orçamento para desenvolver políticas integradas, para dar respostas urgentes e emergentes, que eu considero não mais toleráveis, se quisermos de fato garantir segurança pública para nossas crianças e adolescentes, sobretudo. Ensino e escola em tempo integral, não é? Já foi dito. Ampliar os serviços de convivência. Viva a Vida, que nós temos, é um exemplo extraordinário em Londrina, né? Já existe, né, desde 2001 esse serviço. É importante ampliar essas vagas no contraturno escolar, porque é um programa para crianças e adolescentes em situação de risco. É necessário ampliar. A retomada dos projetos socioculturais em todas as regiões de Londrina e também nos distritos rurais. Tivemos experiências extraordinárias, como a Rede da Cidadania, não é? Que você levava a cultura para as ruas. Nesse sentido, tivemos retrocessos. É importante recuperar esses programas culturais, lúdicos para as crianças e adolescentes. O ensino profissionalizante, investir pesadamente no nosso ensino dos profissionalizantes. Nós temos hoje a IPESMEL, a Guarda Menino, o Núcleo Mancheira, que tem esses programas, e é importante intensificar e dar todo o apoio. Pelos centros de educação infantil públicos, né, já foi dito, né, na educação, 5.000 vagas. Temos que dar um jeito, temos que angariar recursos para que de fato isso se torne uma realidade. Mas também as empresas, aquelas que têm condições, e muitas têm, também podem destinar vagas para os filhos de suas trabalhadoras, para os filhos de seus trabalhadores. É uma política que, sem dúvida,
pode ampliar as vagas nesses espaços. As condições de moradia. Muitas situações de violência são reproduzidas porque a criança e o adolescente convive com atos de violência dentro da própria casa. Então, a própria casa, né, que é um direito de todos, mas também tem que ser pensada nesse espaço da convivência, a convivência harmônica intrafamiliar. Serviços públicos de prevenção e tratamento de usuários de álcool e outras drogas. Leitos públicos para tratamento. Leitos públicos. É uma discussão complexa, mas é o caminho para o tratamento de álcool e outras drogas. CAPS 24 horas. Nós temos o CAPS Londrina, que tem um trabalho extraordinário, não é? A política de atenção psicossocial, inclusive em âmbito federal, a política federal passa pelo CAPS, mas hoje em Londrina nós precisamos urgentemente, inclusive, CAPS 24 horas, não é? Preenchimento das vagas do Pronatec é justamente para adolescentes e jovens. Nós temos 5.000 vagas que esse projeto hoje está com o Senai e que tem dificuldade de preencher essas vagas. Então vamos divulgar, vamos fazer com que essas vagas sejam preenchidas. Delegacia da Mulher 24 horas urgentemente. Os maiores casos de violência doméstica acontecem à noite e final de semana, justamente na delegacia fechada. Defensoria Pública, sem comentários. O Paraná, é um dos estados que mais, segundo os dados, inclusive de manhã, tem casos de violência doméstica e ainda não temos a Defensoria Pública. Preenchimento de todas as vagas para os menores aprendizes. As empresas têm uma lei, que elas devem cumprir e é necessário que nós motivemos as empresas, aproximamos essa lei das empresas e que seja também fiscalizado o não cumprimento dessas leis. E por último, é claro, entre tantas, penas alternativas para adolescentes que cometem atos infracionais. Eu não falo em penas alternativas, eu falo em alternativas às penas. A grande perspectiva, eu acho, não é pensar mais em penas alternativas, mas alternativas às penas. Porque as penas por si só, acabam muitas vezes criminalizando, outras vezes, os nossos adolescentes. E por fim, senhores e senhoras, eu encerro com uma das entrevistas que na pesquisa para preparar este material eu encontrei de César Gaviria, ex-presidente da Colômbia, sobre a questão da redução da maioridade penal. Ele diz assim: essas decisões não servem para nada. A única coisa que funciona são políticas integrais. Medellín chegou a ter 300 mortes por 100.000 habitantes, 10 vezes a mais que a taxa do Brasil. Saímos dessa situação por meio do trabalho social, tratamento integral. Esses problemas não mudam com leis apenas, mudam quando a sociedade decide resolver. Muito obrigada.